Há momentos na vida em que você pensa que finalmente encontrou a paz, mas tudo desaba ao seu redor da forma mais inesperada e dolorosa. Eu pensei que tinha-me curado, que era forte o suficiente para me apegar ao amor e à felicidade que encontrei com meu marido, o homem em quem eu confiava mais do que em qualquer outra pessoa. Mas então, alguém que eu chamava de família, minha cunhada, deliberadamente transformou o dia do meu casamento em um pesadelo, arrastando consigo um fantasma do meu passado que eu pensava ter deixado para trás. Você já sentiu uma parte da sua vida dolorosamente destruída? Quando a pessoa que você amou, aquela que te machucou mais do que qualquer outra pessoa, entra no seu casamento como se nada tivesse acontecido? E então, quando você acha que não pode piorar, a verdade explode na frente de todos, deixando um silêncio tão pesado que parece que o mundo parou. Esta história não é apenas sobre traição ou ódio. É sobre a luta, a aceitação e a jornada para se resgatar após as feridas mais profundas, feridas causadas não por estranhos, mas por aqueles que você pensou que estariam ao seu lado. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. Aproveite o vídeo. Junte-se a mim enquanto desvendo uma história de dor, traição e a incrível força necessária para superar tudo isso. Desde o momento em que me casei com esta família, havia um muro invisível entre mim e minha cunhada. No início, pensei que fosse algo que o tempo pudesse curar, afinal, famílias têm seus altos e baixos. Mas seus olhares frios, os elogios indiretos e as incessantes provocações sutis começaram a me desgastar como um veneno lento. Ela nunca escondeu seu desdém por mim, nem mesmo quando estávamos cercados por outras pessoas. Suas palavras, ásperas, cortantes, mas envoltas em um sorriso, pareciam punhais silenciosos apontados diretamente para o meu coração. Lembro-me vividamente de uma família reunida. Ela se inclinou alto o suficiente para eu ouvir. Para alguém que não cresceu rico, você parece surpreendente o suficiente. A frase persistiu, um coquetel de insulto e condescendência disfarçado de elogio. Minhas bochechas queimaram não de vergonha, mas da dor de ser vista através das lentes de seu julgamento e desdém. Meu marido percebeu. Ele se aproximou, lançando-me um olhar tranquilizador, mas eu me recusei a deixar que suas palhaçadas me abalassem. A portas fechadas, as cenas pioraram. Foi em conversas sussurradas com parentes que os boatos se espalharam, muitas vezes alimentados por seus sussurros. Ouvi por aí que ela me descreveu como comum demais, indigna do amor do irmão. Essas palavras me feriram mais profundamente do que qualquer briga. Eu lutava contra sentimentos de traição, confusão e raiva. Como alguém tão próximo, alguém que afirmava ser da família, poderia desejar tanto mal? Mesmo assim, eu me abstive de confrontá-la abertamente. Eu queria paz, queria proteger meu marido de conflitos familiares que poderiam afastá-lo da única vida que ele conhecia. Meu marido frequentemente me defendia como escudo, em silêncio, mas com firmeza. Eu admirava sua lealdade, mas havia um peso em seus olhos, uma tristeza por sua própria irmã poder guardar tanto ressentimento. Comecei a me questionar se aquela guerra silenciosa algum dia acabaria, se a aceitação seria mesmo possível. O que complicou as coisas foi que, quanto mais eu tentava me aproximar, mais fria ela se tornava. Quando a convidei para o planejamento do casamento, na esperança de quebrar o gelo, ela só insistiu mais, criticando, ignorando, às vezes tendo acessos de raiva por causa das menores questões. Escolher minha melhor amiga como madrinha? Esse foi um ponto de ruptura. Ela me acusou de excluir a família deliberadamente, como se eu estivesse traindo algum código não escrito. Sua fúria parecia um mau presságio para o dia que eu pensava que seria o mais feliz da minha vida. Em meio à turbulência constante, meu mundo interior se transformou em uma tempestade. Havia noites em que eu ficava acordado, questionando meu valor, me perguntando se eu era o vilão da história dela. A dúvida se insinuava, uma visitante perigosa para alguém que tentava se apegar ao amor e à esperança. Mas, por baixo de tudo isso, uma força silenciosa começou a crescer. Eu sabia que tinha uma escolha, ou me esfarelar sob a sombra dela ou me erguer acima dela. Eu mal sabia que essa tensão era apenas o começo de um desenrolar muito mais sombrio, que forçaria todos a confrontar verdades dolorosas, destruir ilusões e, finalmente, redefinir o que família realmente significa. E isso me leva ao dia que mudou tudo, o dia em que o passado que eu pensava ter enterrado inesperadamente entrou em cena. Número 1.
A tensão persistente e as batalhas silenciosas entre mim e minha cunhada. Desde o início, a relação entre mim e minha cunhada foi tensa, um frágil campo de batalha coberto de sorrisos educados, mas crivado de farpas afiadas sob a superfície. Ela nunca gostou de mim. Em reuniões familiares, seus elogios indiretos eram como facas escondidas disfarçadas de comentários casuais. Lembro-me vividamente de um momento. Em um jantar, ela se inclinou com um sorriso malicioso e sussurrou: "Para alguém que não cresceu rico, você parece surpreendentemente decente." As palavras feriram profundamente, não apenas pelo conteúdo, mas porque carregavam anos de desdém tácito. Meu marido percebeu sua frieza e fez o possível para me proteger. Mas eu carreguei o peso daquelas palavras, dos sussurros e de suas constantes tentativas de semear a discórdia, não apenas comigo, mas também com outros membros da família. Ela era mestra em manipulação, semeando dúvidas e tensão silenciosamente, mantendo as aparências. Era exaustivo. Apesar de tudo, eu queria paz. Esperava que ela percebesse que minhas intenções eram genuínas, convidei-a para participar do planejamento do nosso casamento. Mas ela rejeitou todas as propostas de paz com críticas e birras. Quando escolhi minha melhor amiga como madrinha, ela me acusou de excluir a família deliberadamente. Eu me sentia dividida, deveria manter minhas escolhas firmes ou tentar apaziguar a mulher que estava lentamente envenenando a harmonia? O impacto emocional foi pesado. Houve noites em que me questionei: será que eu era o problema? Será que eu era sensível demais? Mas, no fundo, eu sabia que merecia ser tratada com respeito e gentileza. Em meio a todo esse tormento, meu marido permaneceu como minha âncora. Ele permaneceu ao meu lado, defendendo-me de maneira sutil, mas firme. No entanto, eu conseguia ver a dor em seus olhos, a tristeza de um irmão dividido entre a esposa e a irmã. Era evidente que essa guerra silenciosa estava cobrando um preço de todos. Eu mal sabia que essa tensão latente era apenas o começo, uma tempestade silenciosa se formando sob a superfície, pronta para explodir e mudar tudo o que eu achava que sabia sobre família, lealdade e amor. E então chegou o dia que ninguém esperava, o dia que destruiria ilusões e nos forçaria a encarar as verdades mais sombrias. Aquele dia começou como qualquer outro, mas terminaria em choque, desgosto e um acerto de contas que ninguém poderia ignorar. Antes de conhecer meu marido, o homem que se tornaria meu porto seguro, eu tinha um passado que me assombrava diariamente. Não era um passado qualquer, era um capítulo marcado pela dor, pela traição e por um amor que se transformou em pesadelo. Meu namorado do ensino médio não era a pessoa que eu pensava que ele era quando lhe entreguei meu coração pela primeira vez. Por trás dos sorrisos e das palavras doces, havia uma escuridão da qual eu não conseguia escapar. O abuso nem sempre era visível. Estava nos tratamentos silenciosos, nos comportamentos controladores, na maneira como ele me menosprezava quando ninguém mais estava olhando. Lembro-me vividamente de uma noite, era uma noite tempestuosa, e eu tinha reunido coragem para confrontá-lo sobre os rumores de traição. O que se seguiu foi uma humilhação pública que destruiu minha autoestima. Sua traição foi como uma faca afiada na minha alma. Fiquei exposta não apenas às suas mentiras, mas também ao julgamento severo daqueles ao nosso redor. Por anos depois disso, lutei para juntar os cacos da minha confiança abalada. Cada reflexo no espelho me lembrava de alguém quebrado, vulnerável. Namorar não era fácil, confiar era mais difícil. Mas então, meu marido entrou na minha vida, um contraste tão gritante que parecia surreal gentileza em vez de crueldade. Lealdade em vez de mentiras. Lentamente, comecei a reconstruir a mulher que pensei ter perdido. No entanto, as cicatrizes nunca desapareceram de fato. Meu ex era uma sombra que espreitava na periferia da minha felicidade, uma ameaça silenciosa que minha cunhada maliciosamente escolheu ressuscitar. Trazê-lo ao meu casamento, aquele dia sagrado destinado a celebrar novos começos, parecia uma piada cruel. Foi um ato não apenas de despeito, mas de crueldade calculada. Ela sabia exatamente o quanto ele me magoou e, mesmo assim, fez isso. Aquele momento me forçou a confrontar velhos medos e tristezas que eu pensava ter enterrado. A ferida se reabriu, sangrando uma nova angústia.
Mas também acendeu uma chama dentro de mim, uma determinação de não deixar meu passado definir meu presente ou futuro. Meu marido me apoiou durante essa tempestade, inabalável e feroz. Ele segurou minha mão, ofereceu força silenciosa quando as palavras falharam e permaneceu firme ao meu lado durante a turbulência que minha cunhada desencadeou. Juntos, enfrentamos não apenas os fantasmas do meu passado, mas também a tempestade que ela criou. Mas o que aconteceu no casamento foi apenas o começo de um acerto de contas. Um acerto de contas que forçaria segredos a virem à tona e desafiaria todos os laços em nossas vidas. E assim, da escuridão do meu passado, a verdadeira batalha pela paz e pela justiça estava prestes a começar. O dia do meu casamento deveria ser o dia mais feliz da minha vida, repleto de amor, esperança e novos começos. Em vez disso, tornou-se o palco de um pesadelo cuidadosamente orquestrado pela minha cunhada, transformando o que deveria ter sido uma celebração em um campo de batalha pessoal. Ainda me lembro do momento em que ela entrou, elegantemente atrasada como sempre, com aquela expressão presunçosa no rosto. E em seu rastro, meu ex. O homem que assombrava minhas memórias mais sombrias. Aquele que me destruía de maneiras que palavras não conseguem descrever. Vê-lo ali, parado ao lado dela como se fosse uma declaração distorcida de vitória, foi como levar um soco no estômago. Uma onda de choque, raiva e traição me atingiu de uma só vez. Meu coração disparou. Minha mente girou. Como ela pôde ser tão cruel? Será que ela realmente achou que poderia me destruir no dia mais importante da minha vida? Mas, por trás da indignação, uma firme determinação começou a crescer. Eu não a deixaria vencer. Puxei-a de lado durante a recepção, com a voz trêmula, mas firme, enquanto exigia saber o que ela estava pensando. Sua resposta foi fria e indiferente. Você já deveria ter superado isso, zombou ela, como se minhas cicatrizes fossem ferimentos insignificantes facilmente ignoráveis. Enquanto isso, meu marido estava furioso. Ele queria expulsar os dois imediatamente, para me proteger da tempestade tóxica que ela havia desencadeado. Mas eu implorei para ele se conter, não queria deixar o drama dela estragar o dia ainda mais do que já tinha estragado. Era uma decisão que eu questionava repetidamente naqueles momentos de tensão. Então, inesperadamente, o karma entrou em cena. O namorado de longa distância da minha cunhada, que meu marido havia convidado secretamente de surpresa, chegou. O que nenhum de nós sabia era que o relacionamento deles estava se desintegrando, desgastado por meses de distância e desconfiança. Quando ele a viu com meu ex, tudo explodiu. Pegando o microfone, ele expôs as mentiras e a traição dela a todos os presentes. Contou à plateia que ela vinha me traindo há meses, que vinha se comunicando com vários homens, incluindo meu ex. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, um forte contraste com o caos que se desenrolava segundos antes. Lágrimas corriam pelo seu rosto enquanto ela tentava se explicar, mas o namorado não aceitou. Então, como se tivesse sido escrito pelo destino, meu ex declarou em voz alta que não fazia ideia de que ela estava em um relacionamento, o que chocou todos os convidados, fazendo-os sussurrar de espanto. Naqueles momentos, eu observava um lado da minha cunhada que ninguém jamais vira antes, destroçada, humilhada, desesperada. Não era apenas a reputação dela que estava se desintegrando, tudo o que ela tentara manipular estava desmoronando ao seu redor. Apesar da atmosfera emocional do ambiente, meu marido e eu sabíamos que precisávamos retomar o controle. Fizemos um sinal discreto para a equipe do local, que acompanhou a saída dela e do meu ex, encerrando a cena, mas deixando uma nuvem pesada pairando sobre a noite. Naquela noite, enquanto os convidados sussurravam e repetiam o que tinham testemunhado, eu lutava contra uma estranha mistura de emoções. Alívio por a verdade finalmente ter sido revelada, raiva pela crueldade dela e uma exaustão que se instalou profundamente em meus ossos. No entanto, em meio ao caos, algo mudou dentro de mim. Percebi que não era mais uma vítima esperando para ser destruída, eu era uma mulher resgatando seu poder, permanecendo forte em meio aos destroços. Eu mal sabia que esse confronto era apenas o primeiro ato de um drama mais longo e sombrio que envolveria minha família, desafiaria nossas lealdades e forçaria todos nós a enfrentar as consequências de segredos há muito enterrados. Os dias e meses que se seguiram ao casamento foram diferentes de tudo que eu poderia ter imaginado.
O que começou como uma traição pessoal rapidamente se desfez em uma espiral de mentiras, acusações e batalhas judiciais que destruíram a vida da minha cunhada e deixaram cicatrizes em nossa família que talvez nunca se curem completamente. Quase imediatamente após a humilhação pública, o relacionamento da minha cunhada com o namorado desmoronou completamente. O que descobrimos depois foi devastador. Ela vinha escondendo mais do que apenas os segredos da nossa família. Ela dependia financeiramente dele há anos, vivendo além das suas posses e, pior, traiu a confiança dele ao desviar dinheiro das contas dele para financiar não apenas o seu estilo de vida, mas também saídas secretas com o meu ex. A traição não era apenas emocional agora, tornou-se dolorosamente tangível, uma violação gravada em contas e extratos bancários. Lembro-me da noite em que meu marido e eu nos sentamos em silêncio, lendo as mensagens e gravações que o namorado dela compartilhou conosco. O peso da mentira era sufocante. O homem, antes seu pilar, agora vítima, aos poucos, de suas manipulações, preparava-se para entrar com uma ação judicial. Ele queria recuperar não apenas o dinheiro, mas também sua dignidade. Enquanto isso, a família estava sendo arrastada por uma tempestade de conflitos e decepções. Os pais do meu marido estavam devastados. Eles haviam reunido seus recursos limitados para apoiá-la ao longo dos anos, apenas para descobrir suas mentiras. A raiva deles não era apenas por dinheiro, era por traição, por uma confiança quebrada tão profundamente que parecia irreparável. Como resultado, cortaram o apoio financeiro, deixando-a para confrontar as duras realidades que ela mesma criou. Senti uma mistura complexa de emoções, alívio por a verdade ter sido revelada, mas também tristeza por quão longe ela havia caído. A batalha judicial foi brutal. As audiências se arrastaram, revelações surgiram e a tensão se refletiu visivelmente em todos os envolvidos, especialmente na minha cunhada. Incapaz de enfrentar as consequências, ela se irritou, fazendo alegações falsas e tentando desacreditar as pessoas ao seu redor. Mas as evidências eram contundentes, cobranças fraudulentas, extratos bancários manipulados e depoimentos que pintavam um quadro bem diferente daquele que ela tentava vender. Durante todo esse tempo, eu lutava contra sentimentos conflitantes. Uma parte de mim queria sentir compaixão, estender a mão e ajudar a mulher que um dia me chamou de família. Mas outra parte, e a mais forte, reconhecia que esse era o preço de suas escolhas, a consequência natural do caminho que ela mesma havia trilhado. E, apesar de tudo isso, encontrei uma força inesperada. Meu marido e eu nos apoiamos mais um no outro do que nunca. Nos protegemos do drama, concentrando-nos em reconstruir nossas vidas, em curar o que o caos havia tentado destruir. Nossos amigos mais próximos se tornaram nossa rocha, eles nos ouviram, nos apoiaram e nos lembraram do nosso valor quando semanas de turbulência nos deixaram esgotadas. A jornada foi longa e dolorosa, mas cada audiência no tribunal, cada conversa difícil, nos fortaleceu ainda mais. Entendemos agora que cortar laços não era apenas uma questão de nos proteger, era uma questão de resgatar a paz e criar limites onde antes não existiam. No entanto, nas sombras dessa tempestade jurídica, revelações mais sombrias nos aguardavam, revelações que mudariam para sempre a forma como víamos a natureza frágil da confiança e o verdadeiro custo da traição. Quando a poeira finalmente baixou e a tempestade implacável de drama começou a se dissipar, me vi diante de uma encruzilhada que me obrigava a confrontar os destroços emocionais deixados para trás e a buscar um caminho de cura e renovação. O caos me forçou a uma batalha interna, lutando contra sentimentos de traição, exaustão e uma frágil esperança de paz. Os dias após o rompimento com minha cunhada foram paradoxalmente silenciosos, porém ensurdecedores. A ausência de sua presença tóxica era um alívio, mas os ecos de suas ações pairavam como sombras em minha mente. Muitas vezes me vi olhando pela janela, tomada por uma mistura de tristeza pelo que havia sido perdido e uma força inesperada, nascida da sobrevivência ao inimaginável. Meu marido se tornou minha âncora inabalável. Seu apoio silencioso era um bálsamo para meus nervos em frangalhos. Noites longas, repletas de sussurros tranquilizadores e abraços gentis, me lembravam repetidamente que eu não estava sozinha, que juntos poderíamos reconstruir o que estava quebrado. Nosso vínculo se aprofundou através da dor e da resiliência compartilhadas, provando que o amor pode suportar até as provações mais duras.
Amigos e familiares se uniram a nós, oferecendo não apenas simpatia, mas também apoio tangível. Das conversas sinceras com minha melhor amiga, minha dama de honra, aos telefonemas noturnos com minha mãe, a presença deles foi um fio condutor vital para recompor meus pedaços quebrados. Eles me lembraram do meu valor além do caos e do poder que eu tinha para definir minha própria história. No entanto, a cura não foi linear. Houve momentos em que o passado voltou à tona, gatilhos inesperados que me abalaram com ondas de dúvida e ansiedade. Dias em que a traição parecia recente e a dor aguda o suficiente para me fazer chorar sem ser convidada. Mas, a cada vez, eu me sentia mais forte, aprendendo a silenciar a dúvida e a abraçar a compaixão pela mulher em que eu estava me tornando. Fiz a escolha consciente de me concentrar no que realmente importava: nosso casamento, nossos sonhos e o futuro que estávamos construindo. Isso significava estabelecer limites firmes, cortar as vozes tóxicas e investir energia apenas em relacionamentos que nos elevassem e nutrissem. Nessa jornada, descobri uma resiliência que eu nunca soube que tinha, uma voz que exigia respeito e amor nos meus termos. A mágoa e a traição forjaram uma nova versão de mim, mais sábia, mais corajosa e ferozmente protetora da minha paz. Mas a vida não é isenta de sombras. Mesmo enquanto sigo em frente, a presença da minha cunhada paira, tentando se infiltrar na narrativa, trazendo drama e mentiras. O próximo capítulo me forçaria a encarar esses desafios de frente e decidir quanto poder eu permitiria que ela exercesse sobre minha vida. E assim, com a esperança reacendida, mas com a vigilância aguçada, preparei-me para a parte final desta jornada. O confronto que pode finalmente fechar a porta para um passado doloroso e abrir o caminho para uma paz duradoura. Número 5. A vida após a tempestade, minha jornada através das consequências da traição e do drama. Depois que o turbilhão de drama finalmente se dissipou, restava-me juntar os cacos da minha paz despedaçada e reconstruir uma vida que me parecesse completa novamente. O silêncio que substituiu o caos foi ao mesmo tempo um alívio e uma presença assombrosa, lembrando-me diariamente do que havia sido perdido e do que ainda pesava no meu coração. Meu marido permaneceu firme ao meu lado, uma fonte constante de força. Seus momentos tranquilos de tranquilidade durante as noites sem dormir foram o que me manteve com os pés no chão. Em seus braços, encontrei não apenas conforto, mas uma renovada sensação de esperança e coragem para enfrentar cada dia. Ao nosso redor, havia amigos que se recusavam a nos deixar cair. Amigos que nos ouviam sem julgar, que acreditavam em nós quando lutávamos para acreditar em nós mesmos. Suas palavras e presenças eram cordas de segurança, ajudando-me a redescobrir meu valor além das sombras lançadas pela traição. Mas a cura era um caminho acidentado. Velhas feridas nem sempre eram gentis. Elas ressurgiam inesperadamente, desencadeadas por uma música, um aroma, um comentário passageiro. Aqueles momentos testaram minha determinação, mas a cada desafio eu me fortalecia, aprendendo a aceitar minhas imperfeições e a perdoar não apenas aqueles que me prejudicaram, mas a mim mesma pela dor sofrida. Escolher focar no amor e no crescimento significou estabelecer limites claros, cortar a toxicidade mesmo quando era difícil e investir nos relacionamentos que nutriam minha alma. Foi uma declaração de que eu não seria mais prisioneira de traições passadas. Embora a jornada estivesse longe de terminar e as sombras do drama da minha cunhada ainda estivessem à espreita, eu havia encontrado dentro de mim o poder de reescrever minha história. Uma história definida não pela dor, mas pela resiliência, amor e esperança. Apesar dos meus esforços para me distanciar e construir uma vida pacífica, os confrontos com minha cunhada não cessaram, apenas se tornaram mais intensos, mais desesperados e mais reveladores da teia emaranhada que ela havia tecido em torno de todos nós. Suas aparições repentinas à nossa porta, a enxurrada de telefonemas e mensagens inundando minha vida, era como viver com uma tempestade que se recusava a passar. Lembro-me do dia em que ela apareceu sem avisar, com lágrimas escorrendo pelo rosto e o rímel escorrendo, como se sua alma clamasse por redenção. Ela implorou por uma chance de se explicar, de limpar seu nome, retratando-se como vítima de um terrível mal-entendido. Mas, por trás dos soluços e súplicas, eu via uma dor diferente, uma mistura de arrependimento, desafio e negação profunda. A mulher que um dia tentou me destruir agora estava se desfazendo diante de mim. Quando me mantive firme, dizendo a ela que não estava interessada em desculpas e pedindo que ela fosse embora, a máscara caiu.
Sua voz se elevou em acusações desesperadas, me culpando por arruinar sua vida, envenenar seu irmão contra ela, virar a família contra ela. Era cru, caótico e de partir o coração, tudo ao mesmo tempo. Ela me ameaçou, avisando que eu me arrependeria de enfrentá-la. Mas eu havia chegado a um ponto de virada. Eu não era mais a garota assustada engolida pelo silêncio. Eu disse calmamente a ela que, se ela não fosse embora, eu envolveria as autoridades. A briga terminou naquele dia, não com violência, mas com uma força silenciosa que eu não sabia que possuía. Vê-la piorar ainda mais. Postando discursos nas redes sociais, espalhando mentiras que tentavam me pintar como vilã, foi exaustivo, mas esclarecedor. Pessoas importantes perceberam seus truques e me apoiaram inabalavelmente. Amigos me estenderam a mão para me encorajar, familiares mostraram sua verdadeira face, escolhendo o amor e a verdade em vez do drama. Desses encontros dolorosos, aprendi lições inestimáveis sobre limites, respeito próprio e a natureza do perdão. Passei a entender que crescimento não é esquecer ou desculpar a dor, é escolher superá-la, proteger a paz mesmo diante do caos. A lição mais difícil foi aceitar que algumas pessoas não mudam, não importa o quanto você espera ou tenta ajudar. A verdadeira força está em reconhecer quando deixar ir, quando fechar portas e quando priorizar seu bem-estar em vez de laços tóxicos. Em meio a tudo isso, meu marido permaneceu meu parceiro fiel, nosso compromisso de Estado, mas inquebrável. Juntos, navegamos pelas águas turbulentas da traição familiar e emergimos mais fortes, mais unidos e prontos para reivindicar a vida que merecíamos. E ao refletir sobre essa jornada, cheia de desgosto, confronto e crescimento duramente conquistado, percebo que a verdadeira cura não vem da ausência de dor, mas da coragem de enfrentá-la de frente e escolher o amor apesar de tudo. Esta é a história da resiliência, a história de encontrar luz nos momentos mais sombrios e de superar as sombras que antes ameaçavam me consumir. E assim, com lições aprendidas e paz no horizonte, dou um passo à frente, não como uma vítima, mas como um sobrevivente, pronto para abraçar o futuro de braços abertos. Número 6. Confrontos e lições difíceis, o crescimento em meio ao caos. Mesmo depois de romper laços, as batalhas não cessaram. As tentativas desesperadas da minha cunhada de retomar o controle e reescrever a narrativa se desdobraram em confrontos vívidos e dolorosos. Um dia, ela apareceu à minha porta sem avisar. Cheia de lágrimas e frenética, implorou por uma chance de se explicar, implorando por perdão e compreensão. No entanto, por trás daquelas lágrimas, havia uma tempestade de negação e desafio. Era o desvendar de uma mulher presa às suas próprias escolhas. Quando me recusei a lhe dar a audiência que ela buscava, a tensão explodiu. Com a voz trêmula, ela lançou acusações, culpando-me por destruir sua vida e afastá-la da família. Suas ameaças sugeriam consequências que ela acreditava que eu temeria. Mas eu me mantive inabalável. Calmo e resoluto, avisei-a das consequências de seus atos e que não hesitaria em envolver as autoridades se ela não respeitasse meus limites. O confronto terminou, não em caos, mas em uma silenciosa declaração de força. Após seus ataques nas redes sociais, as tentativas de me difamar foram recebidas de frente por aqueles que sabiam a verdade. Amigos, familiares e aliados se uniram, trazendo luz à escuridão que ela tentava criar. Com esses encontros, aprendi lições inestimáveis sobre o poder dos limites, a necessidade de respeito próprio e a coragem necessária para abandonar relacionamentos tóxicos. Crescer significou aceitar que algumas pessoas nunca mudam e que proteger-se às vezes significa se afastar. Em meio a tudo isso, meu marido foi minha âncora. Nosso vínculo, testado pelo fogo, tornou-se inquebrável, a prova de que o amor resiste às tempestades mais ferozes da vida. Refletir sobre essa jornada revela uma história não apenas de dor e traição, mas de resiliência, o triunfo da luz sobre a escuridão e a força que vem de enfrentar as dificuldades com graça e coragem. Fecho este capítulo pronto para abraçar um futuro definido não por feridas do passado, mas pela esperança, pelo amor e pela paz inabalável. Muito obrigada por assistir a este vídeo. Seu apoio significa muito para mim. Se você achou esta história significativa, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso realmente nos ajuda a crescer e alcançar mais espectadores incríveis como você.
E não se esqueça de deixar um comentário abaixo. Adoraria saber sua opinião, feedback ou qualquer história que você queira compartilhar. Sua contribuição me ajuda a criar um conteúdo melhor para você. Obrigada novamente e mal posso esperar para me conectar com você no próximo vídeo.